e passo a proferir o meu voto. Peço antecipadamente escusas por roubar alguns minutos de todos, mas eu penso que, sendo a minha primeira participação nesse Conselho Nacional de Justiça, algumas balizas eu devo traçar, né? E, desde logo, então, renovando a minha saudação a todos e em especial, reiterando a minha alegria por estar aqui nesse Conselho Nacional de Justiça, eu cumprimento os eminentes advogados pelas percussientes sustentações orais, também o subprocurador-geral da República, Dr. Alcides Martins, mas, em especial, eu saúdo e cumprimento a eminente relatora, a conselheira Ivana, pelo voto minucioso, profundo e extremamente bem lançado. Eu acompanho Sua Excelência quando ela rejeita as preliminares, e assim eu as enfrento, ainda que trazido o cerceamento de defesa como uma questão de ordem. O voto da eminente relatora apontou, item por item, todos os aspectos que levam à conclusão de que houve verdadeiramente uma oposição por parte do requerido do bom andamento da marcha processual e que terminaram ensejando, na minha visão, o indeferimento, ou seja, que não mais se ouvisse essa testemunha de defesa, que em momento algum foi encontrado, e ainda que tivesse ocorrido o próprio interrogatório do requerido. Eu faria um pequeno registro com relação ao mandado de segurança impetrado perante o Supremo Tribunal Federal, que agora está em agravo, submetido a julgamento no plenário virtual, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, apenas no sentido de que, respeitosamente, eu entendo que ele em nada prejudica o que aqui nós estamos a debater, né? O que, na verdade, a ministra Carmen Lúcia pontuou, né, a sua compreensão no sentido da decadência da impetração e ainda a impossibilidade de revolvimentos de fatos e provas pelo Supremo Tribunal Federal no exame da questão. Então, a questão de ordem renovada e, a meu juízo, muito bem recebida e equacionada pela eminente relatora, nos leva aqui, e eu o faço expressamente, a sua rejeição. Não houve cerceio em absoluto, houve apenas uma conduta que se procura coibir depois de serem asseguradas todas as possibilidades de oitiva, tanto da testemunha quanto a coleta do próprio interrogatório do requerido. Mas esses aspectos não me parecem os mais importantes. O que me parece que realmente assume um relevo muito grande, e nesse voto escrito que eu trago, e vou juntar os autos, e em absoluto vou fazer uma leitura exaustiva a todos, eu apenas estabeleço algumas premissas, e essas premissas é que eu gostaria de pontuar no sentido do que eu entendo deva ser a magistratura e a conduta do magistrado. Eu digo que o reconhecimento da essencialidade do Poder Judiciário para a preservação do Estado democrático de direito, associado à gradativa perda de confiança experimentada em vários países no sistema judicial doméstico, converter o problema da conduta judicial em foco de preocupação global. Nenhum de nós desconhece isso. E, nesse contexto, é que, a convite das Nações Unidas, vários presidentes de cortes superiores e juízes sêniores se reuniram em Viena, escritório da ONU, em abril do ano de 2000, com o propósito de desenvolver um padrão normativo de responsabilidade judicial voltado a incrementar os níveis de fiabilidade dos sistemas judiciários.
Dessa iniciativa, todos sabemos, sobreveio a aprovação, em 2002, em Haia, dos princípios de Bangalore de conduta judicial, que, por sua vez, viriam a subsidiar a subsequente elaboração do Código Ibero-Americano de Ética Judicial. A própria criação deste Conselho Nacional de Justiça, em 2004, respondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias. E eu estou aqui me valendo das palavras do nosso querido presidente, ministro Luiz Fux, que foi redator para o acórdão da reclamação 15.564 da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E digo, concebido com o propósito, esse conselho, de revigorar e fortalecer o caráter republicano e democrático do Poder Judiciário a partir da instituição inter alia de mecanismos de responsabilização dos magistrados em virtude de faltas funcionais, notadamente aquelas que depõem contra os valores fundantes da magistratura, dentre os quais avultam com inequívoca primazia os predicados da independência, da imparcialidade, da integridade e da idoneidade de seus juízes. Essa percepção do tema mostra-se de destacado relevo, uma vez que é a confiança da população na independência das cortes e na imparcialidade e integridade de seus juízes que legitima e dá suporte ao sistema judiciário de um país. É da Suprema Corte Americana que colho em conhecido precedente a seguinte reflexão: a autoridade da Corte, não possuindo nem a bolsa nem a espada, resta sustentada, em última análise, na confiança do público em sua sanção moral. A doutrina nacional também tem de longa data se ocupado do tema, e aqui eu vou citando doutrina, em especial lembrando Luiz Flávio Gomes, quando anotava a época a urgente necessidade de um Conselho Nacional da Magistratura. E digo eu, não por outro motivo se exige do magistrado, sabidamente submetido a constante escrutínio público, a manutenção, tanto na vida pública quanto nas atividades privadas, de elevado padrão de conduta, revelador da serenidade, cortesia, sensibilidade e autocontrole reclamados pelo ofício judicial. Daí, cito Alomã em diversos dispositivos e o Código de Ética da Magistratura Nacional. E prossigo dizendo, isto não é exigir muito, até porque não constitui qualquer novidade o fato de que o magistrado, ao ser investido no cargo, passa a reger-se por um especial regime de sujeição jurídica, assumindo, em consequência, um rol de deveres que a ordem jurídica lhe impõe. Cito aqui, relembro o Código Ibero-Americano de Ética Judicial, a própria exposição de motivos, e prossigo dizendo que cumpre ter presente que essas diretrizes todas dizem com a integridade e a idoneidade pessoal e profissional do magistrado e a necessária aparência de que ele possui tais atributos. E para efeito de preservá-las é que há os artigos 16 e 18 do Código de Ética da Magistratura Nacional, que eu relembro. Artigo 16. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. Artigo 18. Ao magistrado é vedado usar, para fins privados, sem autorização, os bens públicos ou os meios disponibilizados para o exercício de suas funções. Nesse prisma, continuo, cabe considerar que se a conduta emanada do magistrado
transmite a ideia de que ele buscou explorar a autoridade e o prestígio do cargo para favorecer ou prejudicar alguém, a sua integridade moral e a respeitabilidade da instituição judiciária a que pertence ficarão seriamente comprometidas. Transcrevo o Código de Bangalore quando diz: um juiz não deve usar ou pôr à disposição o prestígio do cargo para promover os seus interesses privados, de um membro de sua família ou quem quer que seja, nem deve transmitir ou permitir que outros transmitam a impressão de que qualquer um está em uma posição especial, capaz de indevidamente influenciá-lo no desempenho das obrigações do ofício. Prossigo. Nessa perspectiva, não custa ressaltar que o uso impróprio de comunicações oficiais pode traduzir, como se verifica na espécie, ação equivalente a um reprovável abuso do prestígio do cargo. Dito isso, tudo resulta que o magistrado tem o dever ético de prudência, devendo acautelar-se em ordem a evitar que suas ações, máxime no exercício do poder de quem investido, possam germinar no seio da comunidade dúvidas quanto à sua seriedade, integridade e idoneidade para o exercício da judicatura. Essas premissas, aliadas ao percussiente exame feito pela conselheira relatora quanto aos fatos, provas e imputações em seu voto, que endosso, é que me levam a acompanhá-la onde julga procedente a imputação formulada nesse processo administrativo disciplinar. Peço, contudo, todas as vênias à Sua Excelência e a todos os conselheiros que acompanharam no que tange à dosimetria da pena. O meu voto é longo, eu vou procurar apenas, porque estou divergindo nesse aspecto, prosseguir na minha justificativa. Justifico rememorando, na linha de precedente firmado por esse CNJ, que, aspas, a escolha da pena disciplinar incidente é iluminada pelo princípio da proporcionalidade, ou seja, por um juízo de ponderação ancorado no caso concreto, considerada a carga retributiva da sanção, a finalidade preventiva de novos desvios e, sobretudo, o grau de reprovabilidade da ação ou omissão combativa. Deve-se levar em conta a gravidade da conduta ensejadora da imputação, a carga coativa da pena, o grau de culpabilidade e a eficácia da medida punitiva. Eu estou citando processo que foi relatado pelo conselheiro Mairan Gonçalves Maia Júnior na 85ª sessão, em 26 de maio de 2009, publicado no Diário de Justiça da União de 17 de junho de 2009. Digo, no caso concreto, embora grave e reprovável, sem a menor dúvida, a conduta praticada, entendo que a aplicação da penalidade de censura atende os critérios da adequação e suficiência da pena disciplinar, com integral satisfação, segundo penso, com a devida vênia, de seus propósitos preventivos e corretivos. Eu lembro que o artigo 44 da LOMAN prescreve: a pena de censura será aplicada reservadamente por escrito no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou no de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave. Pontuo nesta equação, a despeito da reprovabilidade, reitero, da conduta reconhecida,
A circunstância de não possuir o requerido em seus 28 anos de magistratura, registros de punição disciplinar em seus assentamentos funcionais, pelo que eu logrei constatar nesse exame, que seguramente não foi exaustivo e tão completo como o da eminente relatora, mas foi o sentimento a que cheguei. Eu cito aqui algumas precedentes do CNJ, também antigos, em revisões mais antigos, em revisões disciplinares. Estou aqui, para não cansá-los, só vou referir a relatoria do conselheiro Carlos Augusto de Barros Levenhagen, em 16 de fevereiro de 2016, processo de revisão disciplinar, onde observa, consoante entendimento sedimentado no âmbito deste CNJ, deste Conselho Nacional de Justiça, a revisão disciplinar caracteriza-se como procedimento administrativo autônomo, requisitos, enfim, aqui não importa. Comprovado nos autos que o processo administrativo disciplinar contrariou a evidência dos autos, bem como violou preceitos da LOMAN e da Resolução 135/2013 do CNJ, na dosimetria da pena aplicada, cumpre reconhecer e julgar parcialmente procedido o pedido revisional. E aqui, a sanção de disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, aplicada pelo Tribunal Censor, mostra-se exacerbada para o alcance das finalidades preventivas e corretivas da pena, violando o artigo 42 da LOMAN, o artigo 3º da Resolução CNJ, a que me referi, a 135/2013, que apresentam uma ordem de degradação das penas aplicáveis a magistrados. O Instituto da Reabilitação, enfim, aqui não há mais interesse para o caso concreto. Prossigo. Lá do outro, embora não desconheça a existência de precedente deste colegiado em sentido diverso, não identifico óbice na circunstância de que o requerido haver sido promovido durante o curso deste PAD ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pois se achava, à época dos fatos, na condição funcional de juiz de direito, aplicável, a meu juízo, à espécie, o princípio tempus regit actum, a afastar, em caso, a incidência do comando hospedado no artigo 42, parágrafo único da LOMAN. Do contrário, penso eu, o agente seria prejudicado no plano disciplinar unicamente em virtude de sua promoção, além de se ver atingido por norma restritiva a ele inaplicável à época da conduta faltosa, o que não se coaduna com o primado do devido processo legal na dimensão do justo processo, também na minha visão, lembrando, como todos sabemos, que no caso do desembargador seriam inaplicáveis pela LOMAN as penas de advertência e censura. Não constitui demasia assinalar, no ponto, que o direito administrativo sancionador partilha, em regra, dos mesmos princípios constitucionais que regem a atividade de persecução penal do Estado, como bem destacado pelo ministro Aires Brito, em voto vista proferido ao julgamento do recurso extraordinário 600.817 pelo Supremo Tribunal Federal. Inadmissível também, por essa razão, a aplicação de norma restritiva cujo suporte fático não foi preenchido à época da transgressão disciplinar em julgamento. Dito isso, senhores conselheiros, reconheço a ocorrência da prescrição pela pena aplicada. É que, instaurado o processo administrativo disciplinar, o cálculo do prazo prescricional dá-se pela pena aplicada ou em concreto, como todos sabemos, nos termos do artigo 24, parágrafo 2º da Resolução CNJ 135 de 2011. Diante do silêncio da LOMAN, no que diz com a disciplina prescricional das faltas funcionais, deve-se equacionar a questão com recurso à Lei 8.112, de 90, na linha da antiga e ainda hoje prevalecente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa direção, cito precedentes, inclusive o Mandado de Segurança 33.271, da minha relatoria,
primeira turma. E também da ministra Carmen Lúcia, mandado de segurança 25.191. Julgamento em 14 de dezembro de 2007. Na hipótese destes autos, considerada a pena concretamente aplicada, no meu voto, no meu caso, né, pena de censura, a ação disciplinar encontra-se prescrita, pois exaurido o prazo de 2 anos, aplicável analogicamente à espécie, a teor do artigo 142.2 da Lei 81.12 de 90, contado a partir 141 dias após a data da instauração desse PAD, ocorrida com a edição da Portaria CNJ 12, de 20 de dezembro de 2018, e na conformidade do artigo 24, parágrafo 2º, da Resolução CNJ 135, de 2011. Por essa razão, renovando o meu pedido de vênia a todos, eu julgo extinta, em razão da prescrição, a punibilidade disciplinar do magistrado requerido. É como voto. Não obstante, não chegou não. Eu proclamo o resultado, que o Conselho, por unanimidade, julgou procedente o presente PAD e, por maioria, impôs ao magistrado a pena de disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do voto da eminente relatora, vencida apenas quanto à dosimetria a presidente. Julgamento encerrado. É isso. Obrigado, boa tarde, boa sessão. Levei um susto, foi o doutor Júlio. Uma boa tarde, doutor Júlio. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. Eu agora vou devolver. Fica suspensa a sessão e eu vou, enquanto aguardamos